Bom, olá a todos. Estamos tentando testar esse novo formato aqui. Isso é apenas um teste. A gente vai precisar de algum feedback. Mas o objetivo aqui é fazer um pequeno comentário, na verdade alguns comentários, sobre alguns pontos que estão aparecendo aí bem comumente no debate público atual a respeito dessa crise que estamos enfrentando. Espero que gostem. Um breve conto sobre alguns pontos de um corona no Brasil. A situação mundial é, sem sombra de dúvida, de urgência e insegurança. Vários países atualmente enfrentam problemas graves devido às consequências enormes trazidas pelo Covid-19. Como sabemos bem, é claro que tais mudanças acabam gerando novas perspectivas e ações no meio social diretas relativas ao combate da pandemia. Existe um grandíssimo argumento dos grandes sábios. O ponto que se traz mais comumente no Brasil e no mundo é a velha máxima dos fins justificando os meios. Contudo, não sob uma perspectiva estritamente lógica e ética, mas na realidade sobre um prisma muito mais coletivista, a visão de colocar a prioridade no coletivo acima do individual, pois o individual sacrificaria a coletividade brasileira ou mundial. Nessa dicotomia oferecida no debate público, o correto é basicamente justificar os atos tidos como necessários para manter tal coletividade, se necessário for, em detrimento de determinada individualidade. Ora, no sentido lógico e prático, essa postulação supracitada, que é defasada por vários jovens pretendentes da máscara de sapiência, nem ao mesmo faz algum sentido, pois toda a importância hierárquica e superior a uma coletividade pressupõe uma defesa da importância precedente de uma subjetividade ou individualidade, que realmente são componentes numéricos e subjetivos da tal coletividade. Desta feita, por tido como auge do saber moderno, tal postulado, altamente, entre aspas, científico, nem ao menos faz sentido. Falha em mostrar uma possível dicotomia entre a perspectiva coletiva e a perspectiva individualista. A necessidade de um gigante cego, atrapalhado e contraditório. Eis o clamor pelo Estado. Esse também é outro ponto, ao qual é necessário fazer um breve comentário. Os erros facilmente detectáveis não param tão cedo nesse mesmo espectro. Diga-se de passagem, é comum que isso aconteça graças à inflamação popular por soluções e segurança. Faz-se necessária uma ponderação posteriormente sobre as reações políticas ou dos políticos nesse cenário. Bom, os políticos, como sabemos, reagem às demandas populares como podem. Contudo, caem no problema da falta de informação inerente à sua perspectiva, à sua potencialidade centralizada, que geram vários incognoscíveis, várias falhas em suas ações para fazer intervenções precisas no meio social. E as consequências práticas e posteriores a isso são as mais variadas possíveis, mas todas são erros. A necessidade de isolamento, sem dúvida, se faz necessária para conter a expansão do vírus no Brasil, por exemplo. Todavia, o vírus está se espalhando ainda assim, o que pode levar e já levou o ambiente de debate público a discutir as medidas sociais relativas ao controle de indivíduos que estejam descumprindo as regras de isolamento social. Uma das medidas defendidas e mais extremas é a de tomar medidas coercitivas contra quem está ou propagando ideias interpretadas como contrárias ao isolamento social ou diretamente as ações de pessoas saindo de suas casas e, portanto, não seguindo essas regras. Vale ressaltar inicialmente o mundo de hipocrisia que pode ser visto relativamente sombreando os defensores do isolamento total. Isto é, de forma simples, muitos não se isolam totalmente. E a definição de um isolamento total como sendo uma definição vaga. Pessoas julgando outras pessoas dentro de uma sociedade porque elas não se isolam totalmente, sendo que ninguém, ou a maioria das pessoas, para ser mais justo,
não se isola totalmente. Isso levaria a problemas práticos, cotidianos, a escassez, a uma limitação exacerbada dos produtos necessários para a sobrevivência, para a vivência. Então, essas pessoas julgam baseada em termos, em terminologias impostas principalmente pela mídia centralizada de forma arbitrária, dado que os termos não têm uma definição, uma conceituação objetiva, rígida. Mas vamos ao ponto anterior. O epicentro do argumento da intervenção direta contra a saída das pessoas pelo controle social me parece pretender ter uma lógica utilitária. Não no sentido ético, formal, rigoroso, mais uma vez. Mas para notar sua equívoca compreensão, não é necessária outra perspectiva. Vejamos inicialmente quais são as garantias de eficiência ou utilidade de usar a coerção contra as pessoas que desejam sair de casa. Primeiramente, se faz algum tipo de positivação jurídica para dar luz legal a esse tipo de controle, mas esse controle é centralizado. Os conhecimentos relativos ao contexto individual de cada demanda não é conhecido. E o mais cômico é que, dado que essa demanda não é reconhecida e não se sabe os motivos de descumprir a regra de isolamento, até outros direitos positivados pelo governo podem estar sendo violados em nome de tal controle. Mas fora a esquizofrenia jurídica que faz moradia acima de nós, temos o problema da aplicabilidade prática da lei. A eficácia ou não da força estatal coercitivamente colocando pessoas para dentro de casa, ou as punindo arbitrariamente, e os estímulos para que ocorra uma boa força-tarefa nesse sentido. A resposta para esse ponto é: nenhuma força centralizada tende a resolver melhor a situação como a ordem espontânea. E o que poucos notam é que a ordem espontânea vem resolvendo o problema das consequências do vírus já há algum tempo. Pessoas ficando em casa e tomando medidas relativas ao combate a evitar o vírus através da sua liberdade individual, do cálculo de lucros e prejuízos, dito a grosso modo, das suas preferências subjetivas. O Estado, dentro dessa ótica, só levaria a uma acentuação do medo, não só do vírus, mas do governo, medo da polícia, o medo da reação centralizada contra o vírus. Em suma, é claro que essa suposta medida, no mínimo arbitrária, trata-se de um combate a um mal com outro, e não falha apenas na eficiência, mas também em um quesito lógico, um quesito prático, moral, que tem origem, mais uma vez, no desconhecimento e na imprecisão da tomada de decisão pela força ou pela tomada de decisão em favor do uso da coerção arbitrariamente dentro da nossa sociedade. Uma perspectiva ou mentalidade que existe atualmente é basicamente: calem os velhos burros, nós somos jovens achatadores científicos. Bom, o problema de se impedir que as pessoas expressem suas opiniões sobre a pandemia é também preocupante. Primeiro porque, mesmo que se torne a imagem do tio ou tia anticientífico, apoiador da direita política, conspiratório, que estão tentando pintar, ainda assim seria criminalizar o erro intelectual, o erro de pensamento, o erro de não ver a realidade como ela realmente é. Bom, isso sem dúvida é um erro, ainda mais perigoso do que inviabilizar opiniões, ou seja, querer proibir este erro intelectual também é um erro. Bom, inviabilizar opiniões com base em força e coerção é mesmo o caminho a se tomar? A possibilidade ao erro intelectual está em todos os indivíduos. A criminalização prática disso levaria também a um uroboros argumentativo, já que quem defender esse ponto, me perdoem os grandes jovens científicos, está cometendo um erro. São tantos pensamentos, tantas pressões emocionais que envolvem e influenciam os pensamentos, e momentos como esse, julgue como erro, fale que é um erro, procure não cometer outro erro, mas não queira proibir um erro intelectual ou o erro de não ter adquirido a informação certa de maneira centralizada, perseguir coercitivamente esse tipo de pessoa. Isso não faz o menor sentido. É uma falta de empatia pela pessoa e uma falta de
humildade epistemológica. Levado a uma análise prática e real, isso é tão grave que Bastiat já dizia que alguém que defende uma lei ou proibição deve estar disposto a convergir ou matar em nome dessa lei. A desobediência levada à última instância acarreta na possível morte do desobediente, está claro. Bom, uma das visões mais famosas é justamente essa. As pessoas que defendem, até hoje defendem, a saúde contra a economia. Essa dicotomia maravilhosa que não perceberam, gênios, jovens científicos não perceberam que eles extraíram para eles o ônus da prova, eles precisariam provar essa dicotomia dentro da nossa sociedade, mas eles não perceberam que extraíram e eles simplesmente colocaram como um princípio, digamos assim. Mas é, infelizmente, uma das visões mais famosas no debate público atual. O primeiro ponto a se deixar claro aqui é que essas pessoas não fazem muita ideia do que seja de fato a economia, reduzindo a economia ou a ideia de economia a ganhar dinheiro e lucrar com determinadas demandas. Enfim, é impossível ter acesso perfeitamente aos juízos desses indivíduos, mas podemos citar algumas possibilidades. Uma delas é a argumentação de que, como já foi dito, as trocas não são prioridades dentro dessa situação. As trocas voluntárias, o livre mercado, a economia, o lucro. Contudo, não se faz possível as respostas ao vírus em um ambiente que exclui as trocas voluntárias como um aspecto importante, uma vez que é através delas que torna-se possível a maioria das respostas ao vírus. Os estímulos relativos ao controle da situação, tanto em cenários com possíveis vacinas ou medicamentos em geral, são cenários criados e de precisão estimulada mercadologicamente. Não há como fugir desse espectro. Temos também o problema da falácia da falsa dicotomia, claro, já supracitada, cometida em parte desse grande grupo de pessoas. A dicotomia saúde e economia, nos tempos modernos, faz-se comum o reconhecimento da saúde como direito humano, deixando-a distante do cenário mercadológico para o bem de todos. Uma grande falta de conhecimento, claro, relativo à economia real. É fácil para alguns notar o problema dessa posição. A saúde pode ser chamada de várias coisas. Pode ser canonizada ou abençoada com todos os glamoures de merecimento, enfim, como colocada no topo da hierarquia centralizada das necessidades, arbitrariamente, porque nós sabemos, quem lê escola austríaca sabe o problema de uma necessidade, ela é subjetiva. Em nome dos políticos, ela pode ser colocada como esse direito universal, canônico. Em nome dos pobres, de Jeová, não sei. Mas não vai deixar de ser a saúde realmente um serviço. Você pode idealizar o cumprimento da saúde como direito, mas por qualquer via, esse direito deverá ser prestado como serviço. E que, como serviço, está relativo às leis econômicas que o precedem e possibilitam, como a lei de oferta e demanda. Bom, esses foram alguns pontos rápidos sobre a situação atual. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tenham uma boa vida aí na quarentena.